regras, né, para as eleições desse ano de 2022 com o professor de Direito Eleitoral, mestre em Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Professor, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Samuel Straiotto. Bom dia aí o internauta, o telespectador, enfim, o consumidor, né, do sistema Sagres. É um prazer estar com vocês nesse início de semana, né, para nós tratarmos de um assunto tão importante quanto esse aí das eleições. Sempre um prazer ter o senhor com a gente aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, professor, em todas as segundas-feiras, inclusive nesta segunda-feira, de estar com a gente aqui. Deixa eu já permitir aqui que o Samuel Straiotto faça as honras da casa e já encaminha aí as primeiras questões, né? Tem prazos eleitorais importantes a partir deste sábado. Samuel Straiotto com você e o professor aqui conosco. Professor, bom dia novamente. Muito obrigado aqui por nos atender, como ressaltou o Rubens Salomão. Professor, uma série de restrições a agentes públicos desde o último sábado, dia 2. E aqui, de uma forma introdutória, eu gostaria que o senhor pudesse nos ilustrar quais condutas que já estão restritas aos agentes públicos. E aí também já aproveito para tirar uma dúvida. Só vale para as eleições, só vale para os cargos que estarão em disputa ou não, para os cargos municipais também? Obrigado, professor. Seja bem-vindo aqui a esta edição. Obrigado, Samuel. Olha, é interessante, né? Existem várias restrições, né? Dessas restrições, algumas são apenas, a maioria delas, são apenas para os cargos que estão em disputa. Mas nós temos, pelo menos duas, né, que são de forma geral, né? Então, vamos começar. A legislação eleitoral, a Lei 9.504, no artigo 73, ela traz uma série de condutas que são vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, né? Então, pega ali 3 meses antes da eleição esse ano vai ser no dia 2 de outubro, retrocede um pouquinho, no dia 2 de julho, dali os 3 meses, né, que antecedem o pleito eleitoral. Então, a partir desse marco, começam a incidir a essas vedações. Uma delas é o candidato comparecer a inaugurações de obras públicas. Então, o candidato que comparece a inaugurações, né, de obras públicas, ele está incidindo, né, nesse período agora, ele foi lá e compareceu, ele está incidindo uma vedação, né, uma conduta vedada, e que poderá resultar a ele, por exemplo, uma cassação ou indeferimento do registro. Ou indeferimento antes, cassação do registro ou do diploma, se isso aí for constatado depois. Além disso, né, aqueles servidores que ocupam cargo efetivo ou cargo em comissão, tiveram, né, se afastar no dia 2 de julho, né, 3 meses aí que antecedem o pleito eleitoral. Outra vedação, né, que se coloca, e é uma vedação mais ampla, é a questão da propaganda institucional, que também acabou, pode mais, nesse momento agora, ter propaganda institucional e aí, nesses casos, apenas das esferas que estão em disputa. Agora, uma vedação, Rubens e Samuel, que vale para todos os cargos, né, e todas as esferas, é a inauguração de obra pública com show público, né, com show, melhor dizendo, show artístico, custeado com recursos públicos. Então, vamos imaginar que vai inaugurar uma obra pública municipal. Pode inaugurar? Pode inaugurar. O candidato pode comparecer? Não pode comparecer, né? Aliás, não há vedação na inauguração. Pode inaugurar. Os candidatos é que não podem comparecer a essa inauguração. Agora, essa inauguração, ainda que seja municipal, pode contar com show artístico custeado com recursos públicos? Não. E observe, né, que o cargo de prefeito, o cargo de vereador não está em disputa. Mas essa vedação é uma vedação que atinge todas as esferas de poder, estejam ou não em disputa nas eleições que se avizinham. Nesse aspecto, professor, por que fiz essa referência às diferentes esferas, mesmo naqueles cargos que não estarão em disputa? Na semana passada, por exemplo, na Câmara Municipal de Goiânia,
lá havia uma discussão a respeito da alteração da estruturação da carreira, também de outras questões organizativas internas lá do Poder Legislativo. E aí houve até uma alegação de vereadores, olha, a gente precisa fazer tudo até por conta da legislação eleitoral. E aí, por isso, a pergunta também nesse sentido, abrange também outros poderes? Olha, outros poderes, sim, eu acho que a ideia é outras esferas, né? Outras esferas ali em disputa. Então, não alcança, tá? Essa restrição aí de aumento, reestruturação de cargos, de salários dos servidores, só atinge os cargos e salários dos servidores que estão em disputa, né? Nas esferas que estão em disputa. Então, por exemplo, servidor estadual, servidor federal, tem ali as suas limitações para aumento de salário neste ano. Dos servidores municipais, não. Tá? Aí, Samuel, talvez vai ser uma desculpa deles aí, não podemos fazer e tal, né? Por conta da eleição. Mas, na verdade, não atinge a esfera municipal nessas restrições. Essa, em si, ela vai atingir apenas as esferas, né, cujos cargos estão em disputa, governo federal e governo estadual. Não atinge ali, né, o município. Tá? A única que vai atingir o município é a transferência de recursos financeiros. Né? Se for ter alguma transferência, essa transferência já tinha que ter acontecido, ou, se for acontecer agora, deve ser de alguma obra, algum serviço que já esteja em andamento e em execução. Fora isso, né, não poderia acontecer. Então, são apenas duas restrições para os municípios, né, para os entes municipais. E, professor, também há uma série de restrições. O senhor falou a respeito de participação em inaugurações, mas também há um detalhe, há uma proibição que me chama a atenção, que é não poder fazer pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão, salvo questões relevantes e urgentes. Mas aí, na última semana, nós tivemos a aprovação no Senado, isso ainda vai ser avaliado na Câmara dos Deputados, que é a instituição de um estado de emergência. E aí, por conta desse estado de emergência, poderemos ter pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão? Esse aí é uma PEC que nos assusta muito, né? Por quê? Porque ela dá no inciso 4 dela, até então, está por cima lá dessa PEC, vai tranquilo. Mas quando chega no inciso 4, a gente lê o inciso 4 dela, que fala que o presidente da República não se sujeitará a nenhuma restrição de normas de nenhuma natureza, isso aí nos assusta. Né? Porque, da forma como está alegando que está ali praticando esse ato no estado de emergência, nos termos da PEC, ele poderá descumprir, inclusive, legislação penal, eleitoral e por aí vai. Né? Nos causa uma certa estranheza e uma certa preocupação. Se isso passar da forma como está, se ele alegar que vai fazer o pronunciamento em decorrência, né, desse estado de emergência, a legislação eleitoral não poderá o restringir. Então, ele poderá fazer o seu pronunciamento a qualquer momento, a qualquer hora, sem pedir autorização. Porque, como você bem colocou, né, tem que ser essas situações emergenciais devidamente autorizadas e reconhecidas pela Justiça Eleitoral. Se passa a PEC da forma como está, ele não vai precisar pedir essa autorização e a Justiça Eleitoral depois não poderá aplicar nenhum tipo de sanção a ele. Professor, muita gente se preocupa também, no âmbito aí, mais da organização da administração, quanto à admissão ou exoneração de servidores comissionados, e também quanto à própria nomeação de aprovados em concursos públicos que já foram homologados. Isso pode ocorrer durante o processo eleitoral ou não? Então, vamos lá. Feito o concurso público,
O concurso público pode ser homologado a qualquer momento. Ponto. O concurso público pode ser feito e homologado a qualquer momento. Só que, para a nomeação do aprovado em concurso público, esse concurso deve ter sido homologado até o dia 2 de julho. Se o concurso foi homologado até o dia 2 de julho, a nomeação pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante. Tá? Se não foi homologado agora, né? Vamos imaginar, foi homologado hoje, dia 4 de julho. Nesse caso, a nomeação desse aprovado em concurso público só poderá acontecer depois da posse dos eleitos. Veja, não é nem depois da eleição, é depois da posse dos eleitos. Tá? Agora, os cargos em comissão, não há restrição. Podem ser nomeados e podem ser exonerados a qualquer momento. Os cargos em comissão podem ser nomeados e exonerados a qualquer momento. Contudo, se ficar provado que a nomeação foi um ato de perseguição política, poderá ser anulado o ato de exoneração. Então, exonerou as pessoas, né, como fruto de perseguição. Esse ato pode ser anulado. Está nomeando muitos, né? Está aquele tanto de gente sendo nomeada. Também pode haver um processo, né? E constatando-se o abuso do poder político, essa pessoa que fez essa série de nomeações também poderá sofrer algumas sanções, algumas penalidades. Lembrando, essas duas regras que eu acabei de falar somente valem para eleições federais, para a esfera federal e para a esfera estadual. No município, pode nomear, pode fazer os concursos públicos sem qualquer tipo de restrição. Professor, e quanto à publicidade estatal neste período? Ações que o governo pretende divulgar, isso pode ocorrer durante o período eleitoral ou há também algum limite? Samuel, há limite, né? O limite é o dia 2 de julho. A partir daquilo ali, não pode mais ter propaganda institucional. Essa propaganda institucional, para ocorrer nesse momento agora, ela deve se referir a uma situação excepcional, calamidade, perigo público, reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, se for eleição federal, né? Se for na órbita federal, e aí o TSE vai autorizar. Se for nos estados, quem tem que autorizar é o Tribunal Regional Eleitoral, reconhecendo também algum perigo, alguma situação de perigo, de emergência, para autorizar. Fora isso aí, não é possível. Uma última exceção é no caso, né, de serviços que tenha concorrência no mercado. Vamos imaginar Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A Petrobras também. Então, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, como existe concorrência no mercado, elas podem fazer propaganda institucional voltada para o seu público consumidor. Né? Se for feita alguma propaganda enaltecendo ali o chefe do Poder Executivo, por exemplo, poderá ser proibida a veiculação, né, novas veiculações, e, além disso, aplicada sanção devida aos responsáveis. Essa questão envolvendo mais a área da saúde, estamos ainda no meio da pandemia, temos questões relativas à Covid, há uma preocupação com a dengue. Quando tivermos, por exemplo, campanhas de vacinação, esse tipo de comunicação pode ser feita, mas desde que tenha autorização da Justiça Eleitoral. Exatamente, Samuel. São situações, né, como você bem colocou, nós estamos ainda numa situação pandêmica, estamos saindo dela, se Deus quiser, daqui a pouco a gente sai tudo, né, volta, mas havendo necessidade de uma comunicação específica com a população, deve haver o requerimento à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral vai examinar e vai, né, se for o caso, autorizar a veiculação dessas publicidades. Nós tivemos um caso aqui no estado de Goiás interessante, Samuel, lá pelos idos de 2006, né? Houve também um pedido de autorização para a veiculação de propaganda voltada ali, né, para tratamento
de pessoas viciadas em drogas. Né? O Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás entendeu que isso era uma questão de saúde pública e autorizou, né? Autorizou a veiculação dessas publicidades. Por quê? Porque é uma situação, né, de saúde pública e saúde não espera o momento, não vai esperar a eleição passar, né, para se resolver. Né? Então, havendo essa necessidade, essa urgência, passa-se o requerimento à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral examina, sendo o caso, vai autorizar. Professor, nós conversamos um pouco nos nossos encontros anteriores, mas acho importante aqui a gente reforçar, até uma pergunta aqui que recebemos, em que muitos políticos já estão com adesivos em carros, sem fazer menção de cargo. Isso pode? Os adesivos, né? Esses adesivos ali, constando o nome da pessoa, alguns colocam, né? Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Esses adesivos, né, constituem ato de promoção pessoal. E a jurisprudência da Justiça Eleitoral autoriza, entende, né, que esses adesivos pregados nos carros, nesse momento de pré-campanha, não viola nenhum tipo, né, nenhum artigo, né, nenhuma vedação da legislação eleitoral. Então, pode ser feito. Contudo, fica um esclarecimento aqui. O abuso, vamos imaginar, né, fosse uma eleição municipal, e, de repente, lá na cidade tem 1.000 carros, 1.000 veículos, e todos os 1.000 veículos amanhecem, né, plotados. Pode ser que dê a configuração do abuso do poder político. Outra situação do abuso do poder, né, que pode acontecer é se ele estiver alugando, viu, Samuel? Tem muita gente que faz isso. Aluga o veículo para afixar o adesivo. Aí, uma vez por semana, recebe ali uma quantidade de combustível, né, para colocar o adesivo, ou permanecer com o adesivo do candidato. Se isso aí ficar provado, né, será um ato ilícito e aí pode ser punido por abuso do poder econômico. Professor, e para fechar aqui, eu acho que uma questão importante também, amanhã, terça-feira, dia 5, nós já temos também outra informação importante no calendário eleitoral, que é a propaganda intrapartidária, faltando aí 15 dias para o início do período das convenções partidárias. O que falamos isso em outras oportunidades, mas acho que é importante aqui reforçar quais são os limites, né, que partidos e pré-candidatos têm em relação a essas campanhas, essas propagandas intrapartidárias visando aí esse processo eleitoral interno. Então, Samuel, essa propaganda intrapartidária, ela é autorizada nos 15 dias que antecedem a convenção do partido. Então, não é necessariamente amanhã que vai começar. Né? Amanhã é só para aqueles partidos que já marcaram a sua convenção para o dia 20. Né? Tem partidos que marcaram aí para a última data, né? O último dia, que é o dia 5 de agosto. Nesse caso, né, pega o dia 5, 15 dias antes, vai dar aí exatamente no dia 20, né, de julho, para poder fazer a sua propaganda intrapartidária. Essa propaganda é feita com mecanismos internos do partido, envio de e-mail para os delegados, né, do partido, isto é, aquelas pessoas que têm direito de voto na convenção, através de de faixas e cartazes colocados ali em localidades próximas, onde se fará a convenção. Né? Não é algo para todos os eleitores, é algo interno, é algo voltado para o público votante da convenção do partido. Tá? Então, por isso, vamos imaginar que se coloque ali no Goiânia Arena. Vai fazer a convenção no Goiânia Arena. Beleza. Nas proximidades ali do Goiânia Arena, poderão ser colocadas faixas, cartazes, alusivas, né, às pessoas que são pré-candidatas e que vão colocar o seu nome à disposição ali
para a escolha do seu partido político. Tá? Lembrando, né, que eu citei aí Goiânia Arena, é um prédio público. Prédio público pode ser utilizado na campanha apenas para a realização das convenções partidárias. Tá? Né? Fora disso aí, prédio público não pode ser utilizado nas campanhas. Rubens Salomão, conosco aqui no nosso sinal aberto, o professor Alexandre Azevedo, da área de Direito Eleitoral, nos ensinando bastante aqui sobre essas novas etapas agora no calendário eleitoral e também as restrições em cada uma dessas etapas. Rubens. Gente, aqui tenho mais perguntas, mas pelo tempo aqui elas vão ficar para a segunda que vem. Então, até semana que vem. Bom dia, professor. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Um abraço.